Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser, com Alexandre e com a Juliana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a temática do nosso programa gira em torno da campanha do Setembro Amarelo, e a temática é a valorização da vida. Tem alguma consideração inicial para fazer sobre o nosso tema? Com certeza, né, Alexandre? Eu acho que isso seria um tópico para o ano inteiro, né? Não necessariamente só o Setembro Amarelo, né? Mas a gente trouxe isso como assunto de setembro, né, para a gente potencializar um pouco mais. Mas esse tema de hoje é de suma importância, né? Porque já reflete muito o sentido, a valorização da vida. Sem dúvida. Então a gente trouxe como proposta desse tema alguns tópicos que vão servir de reflexão durante o programa, né? Já que o tempo voa, né? E é muito importante a gente refletir sobre a importância de se valorizar a vida, né? Porque o Setembro Amarelo ele é de prevenção ao suicídio, né? Então a importância de se valorizar a vida dentro desse contexto é de suma importância para se evitar pensamentos e práticas autodestrutivas também. Então, dentro dessa importância que se tem a valorização da vida, nós citamos primeiro essa prevenção ao suicídio. Tanto a ideia, quanto quando a gente arquiteta isso, quanto a prática consumada. Então, dentro disso, a importância de se prevenir o suicídio e também as doenças da alma. Acho que a valorização da vida ela gira muito em torno disso, a prevenção de e procurar lidar com ansiedade, com depressão, com os chamados males da alma, Acho que é muito importante isso. E nesse sentido entra o acolhimento, o não julgamento, o entender as necessidades de cada ser humano, porque a gente veio, como indivíduos únicos, digamos assim, e cada um tem o seu processo, tem o seu entendimento, o seu aprendizado, Então a gente precisa nesse momento ter um olhar assim muito atento, no sentimento, nas emoções, para que a gente possa então ajudar esse indivíduo na sua própria valorização da vida. Sem dúvida. Então, dentro dessa importância, nós temos algumas formas que são essenciais para que a gente possa, dentro dessa importância, aumentar essa valorização pela vida, esse dom tão maravilhoso que nós recebemos, E a gente cita, por exemplo, aqui a questão da comunicação familiar, Para que a gente valorize a vida, começando ali na família, é importante que haja uma conversa franca, uma comunicação sincera e que a gente tenha essa sensibilidade, de ouvir o outro. Nós temos programas como o Centro de Valorização da Vida, que é bem divulgado dentro da campanha desse mês, onde as pessoas, voluntários, estão sempre dispostas a ouvir. Então é dado um número de telefone e a pessoa necessitada liga e encontra do outro lado uma pessoa que está disposta a ouvir, que também faz parte de uma boa comunicação, Com certeza, isso me faz lembrar muito também assim, Alexandre, por exemplo, um princípio da psicologia, aonde um psicólogo não pode atender alguém da família, situações assim. Então, muitas vezes se diz o mesmo também na questão familiar. Às vezes o indivíduo que está ali com uma dificuldade, com algum problema, ele não consegue se abrir com a família, então ele acaba se sentindo sozinho, isolado. Por quê? Porque ele acha que se ele colocar a sua posição, a sua situação, ele vai ser julgado pela família, Ele não vai ser bem acolhido, o que vão pensar, o que vão dizer, Então, nesse sentido também é mais um motivo para a gente incentivar essa pessoa a buscar auxílio fora, Como tu mesmo colocaste, um 0800 e muitas possibilidades que hoje existem. Sim, sem dúvida. Então, dentro dessa comunicação social, existe este apoio, dentro do núcleo da família, dentro da sociedade, nós temos os apoios sociais, dos núcleos de psiquiatria, os núcleos de assistência social, enfim, tudo que gira em torno da medicina, da saúde mental, que é um termo que está tão em moda também, Não só a saúde física é importante, também dentro até dessas formas de se valorizar a vida, atividade física, boa alimentação, a qualidade do sono, mas também a qualidade dos nossos pensamentos.
das nossas emoções, como é que a gente gere elas, né? O nosso sentir, a nossa forma de encarar os acontecimentos da vida, né? Então, para tudo há um apoio social dentro desse sentido também, né? É muito importante que as pessoas mantenham nesse período, né, a sua mente ocupada, porém com coisas positivas, né? Sim. E nesse sentido, o próprio exercício, a atividade física, né, te mantém tu ocupado, não só mente, mas corpo, espírito, né, por algo positivo. Se o indivíduo se recolhe e fica parado, né, a mente dele fica desocupada e está propensa a todos os tipos de pensamentos negativos, né? Sim. Então, a atividade física, assim, é uma excelente proposta. Ótimo. Né? Então, dentro desses núcleos de apoio que a gente tem falado, né, a gente pode colocar aqui as práticas religiosas e espirituais também como sendo fundamentais, como uma das inúmeras formas de se conseguir valorizar a vida também. Acho que sim, né? Com certeza, porque assim, hoje, independente de religião, né, todas elas estão de portas abertas para te acolher, né? Então, não importa a situação que tu esteja passando nesse momento, qual seja as tuas dificuldades, né? Que com certeza são mentais e emocionais, né? Então, a partir do momento que tu busca um caminho, não importa onde seja, mas que seja um lugar onde tu te sinta bem, onde tu te sinta acolhido, né? Já está a caminho da cura. Sim, com certeza. E dentro da espiritualidade, a gente falou agora das práticas religiosas, né? E de uma espiritualidade que é algo bem amplo de se abordar, né? Onde entra a valorização da vida quando falamos em espiritualidade, né? Com certeza. Então, se a gente parar para pensar hoje, Alexandre, partindo do princípio da vida, né? A gente sabe que hoje existem milhões de espíritos à espera da reencarnação, né? Então, digamos que nós hoje, que já estamos aqui reencarnados, nós já estamos tendo essa grande oportunidade da vida, né? E dentro desse conceito básico, a gente sabe que muitas vezes as tarefas do nosso dia a dia, né, a existência dentro do seio familiar, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade, dentro da cultura que a pessoa segue, por si só, muitas vezes se torna um fardo muito pesado. E essa pessoa, então, ao reencarnar e se deparar num corpo físico aqui na Terra, tendo que em si carregar esse fardo muito pesado, muitas vezes ela não consegue ter um ancoramento, ela não consegue ter forças para isso, né? E aí então ela parte para a desistência da vida através do suicídio, por não conseguir comportar tamanha dor da alma que essa pessoa carrega. Sim, com certeza. Até porque nós temos especialistas dentro da área da psiquiatria, né, que dizem que o suicida, ele não quer dar cabo da vida, ele quer dar cabo da dor que ele sente, né? E às vezes eles pensam assim, ó, aquele que está com a proposta de extinguir a dor, né? Entre o nada e a dor que eu estou passando, eu prefiro o nada, né? Porque extinguindo a vida como ele pensa, ele vai pensar, não tem nada mais ali à frente, é melhor do que a dor que eu estou passando. E aí quando a gente entra num aprofundamento da espiritualidade, a gente vê que não é bem assim, né? Que já existem estudos, pois a espiritualidade é uma ciência também, né? E dentro disso já é comprovado, né, que a vida não cessa com o término do corpo, né? Ela segue com todas as consequências daquilo que a gente pensa, sente e faz, não é verdade? Com certeza, eu estava estudando e ao mesmo tempo meditando, né, sobre o Livro dos Espíritas, aonde ali é assim um conteúdo enriquecedor de perguntas e respostas, né? E ali trouxe um contexto que falava assim, que muitas vezes as pessoas têm medo da morte, quando ao contrário muitas outras pessoas, numa fração de um segundo, tiram a sua própria vida. Para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto da reencarnação e ao mesmo tempo do suicídio, na realidade, aquelas pessoas que têm medo da morte, né, Alexandre, elas não lembram do outro lado da vida, elas desconhecem esse fato pela lei do esquecimento, né? Quando na realidade, quando a pessoa desencarna desse corpo físico aqui, aí é que ele está tendo um processo de libertação.
Quando a gente vem do mundo espiritual para cá, para acoplar num corpo físico aqui na Terra, aqui digamos que de uma certa forma nós somos aprisionados nesse corpo físico, né? E quando a gente sai daqui para lá é quando nós nos libertamos então dessa matéria, passando a existir então somente a lei da alma, da espiritualidade. Mas vale a pena muito ressaltar sobre esse artigo, porque o que acontece? Quando a gente sai desse corpo físico aqui e é encaminhado para o mundo espiritual, conforme a situação em que a pessoa se encontra, né? Isso não quer dizer que a dor dela vai cessar. Pois o mesmo fardo que ela estava sentindo tão pesado carregar aqui na Terra, ele duplicará então no mundo espiritual, porque a ninguém é dado o direito de tirar a vida, né? Então nós somos dotados de um livre-arbítrio, né? Mas a gente tem que usar esse livre-arbítrio com consciência. Então nós precisamos ter o entendimento, né? Que a gente não vai se libertar da dor da alma através do suicídio. E esse precisa então assim, ter um olhar muito profundo de tentar trabalhar os seus malfazeres, trabalhar as suas dificuldades ainda aqui reencarnados. Sim. E a importância dentro desse processo todo, não só do conhecimento da espiritualidade, mas também da gestão dos nossos sentimentos, da forma como a gente encara e recebe as vicissitudes da vida, né? Porque se a vida é esse dom que nós recebemos para fins de progresso, de reeducação, de autoconhecimento, né? Até porque todas as dificuldades, esses males da alma, ansiedade, depressão, está nos mostrando que tem algo de errado, que tem algo a ser corrigido e melhorado, né? E não algo a ser extinguido, né? Ou desistido, não é? Exatamente, e às vezes, Alexandre, esse algo que precisa ser melhorado é a nossa própria forma de enxergar a vida, né? Às vezes nós fizemos uma tempestade num copo d'água para uma situação tão pequena. Às vezes nos queixamos ou reclamamos de fatos e situações que na realidade nem são problemas. Se a gente parar para pensar a cada amanhecer, quando a gente acorda, que nós temos um corpo perfeito, que nós temos movimentos, que nós temos um olhar perfeito, que nós escutamos, que nós podemos sentir o cheiro, que nós podemos nos alimentar, isso por si só já é um dom da vida, isso já é um motivo de uma grande gratidão, um agradecimento pela vida. E aí com isso a gente passa a valorizar também de que forma nós vamos cuidar do nosso corpo físico, porque a forma suicida hoje, ela não é baseada somente naquela ruptura brutal de tirar a vida, né? A forma suicida hoje, ela consiste em todo aquele olhar quando tu não cuida do teu corpo, quando tu não cuida da tua alimentação, quando tu te entope de medicamentos para tentar tirar a dor de uma emoção, quando na realidade isso não vai acontecer, né? Isso apenas vai te anestesiar por um momento, mas não vai sanar a tua dor. Então é necessário tu ter esse olhar, né, para dentro das tuas emoções, dentro dos teus sentimentos, tu própria te acolher, né, para que possa ser acolhido então por toda a sociedade. Sim. Então, como comentamos, é uma oportunidade de autoconhecimento e tanto, né? Inclusive esses momentos de dores, esses momentos que nós temos de pessimismo, de negatividade, não que descambe para uma extinção da vida, porque nós sabemos que a vida ela não se extingue. O suicida, quando pensa em realizar tal ato, ele jamais vai conseguir extinguir a vida. Ele pode extinguir o corpo físico, mas a vida ela segue com todas as consequências. A gente pode ter o livre-arbítrio para fazer as coisas, agora nós viramos reféns das consequências mais à frente, né? Então, dentro disso, e aí entra muito a nossa área também, né? Saindo da espiritualidade um pouquinho e entrando para as nossas terapias holísticas, por exemplo. A gente fala muito dessa questão de autoconhecimento, né? Essa questão de gerir bem as emoções, fazer as pazes com o nosso passado, né? Não se jogar demasiado no futuro, mas sim viver o seu presente e um dia de cada vez, né? Então, eu acho que as nossas terapias também holísticas que visam trabalhar o todo têm uma importância crucial nisso também, né?
Com certeza, né, Alexandre? Eu vejo assim hoje essas terapias holísticas, né? Ela tem também um trabalho parecido com a psicologia, né? Que é aquele acolhimento, aquele te ouvir, aquele te escutar, né? Um tempo atrás, quando se falava de terapia holística, principalmente um reiki ou algo assim, a pessoa pensava, eu vou lá, vou me deitar na maca, vou fazer um reiki, eu vou fazer uma massagem, saio dali, vou para casa, né? Volto com meus pensamentos e saio com meus pensamentos. Hoje a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Hoje os terapeutas que estão se formando aí já estão vindo com essa nova possibilidade de acolhimento, de que quando tu chega, né, para buscar uma terapia holística, tu é acolhido dentro de uma terapia de conversa, né? Por quê? Precisamos entender quais são as tuas emoções, o que te abala tanto, o que tu tem carregado muitas vezes por muito tempo e não conseguiu ainda identificar a raiz do problema. Então, quando a gente faz esse acolhimento para escutar a pessoa, a gente consegue mostrar para ela um novo olhar, um novo horizonte, né? Porque qual é o objetivo de tudo isso? Não é que nós curamos a pessoa, a gente mostra o caminho para que ela mesma encontre a sua própria cura. Sim, esse é o principal caminho, né? Que ela seja o seu próprio, né, objeto de cura, né? Através das suas mudanças no que tange à saúde mental, né, dos seus comportamentos, da forma como ela recebe os reveses da vida, né, e tem diversas técnicas dentro desse holismo, né, das terapias, a começar pela conversa fraterna, que a gente pega e faz a arte do ouvir já. Quantas pessoas que estão desiludidas com a vida só precisam de alguém que pare e as escute, né? Porque ele se sente abandonada, né? Eu costumo pensar assim, Alexandre, que eu acho que a conversa por si, em todos os lugares, seja numa roda de amigos, seja no teu trabalho, seja no sistema familiar, ela é de suma importância, né? Então, a terapia de conversa, ela por si só, ela já vai te ajudar muito e te mostrar um caminho. Agora, quando isso é complementado com uma terapia, seja através de um reiki, de umas barras, de massagem, de uma constelação, de uma regressão, é o caminho mais rápido para te chegar num resultado, né? Então, muitas vezes tu tá ali, tu conversa, tu já te sentiu melhor, tu já sentiu mais calmo, tu tá mais tranquilo ou mais aliviado, né? Agora, quando tu recebe um complemento, vamos usar um exemplo de uma dor física, né? A pessoa vai ali, chega no teu espaço, vai conversar sobre essa dor, tu pode ajudar ela a descobrir qual é o lado emocional que está ocasionando essa dor que ela está sentindo naquele momento. Ok, ela compreendeu, mas isso por si só ainda não tirou a dor. Agora, quando tu vai ali e complementa com a tua massagem, auxiliando a sanar aquela dor, bom, então ela já tem as ferramentas necessárias. Ela teve a ferramenta para tirar a dor física do corpo dela e ela teve a ferramenta também que mostrou o caminho do que está originando aquela dor. Sim, e isso faz toda a diferença no tratamento do ser como um todo, né? A gente não faz só o tratamento para o físico, né, com medicamentos que são importantes sim, né, mas também entra toda a parte anímica, a parte emocional, o apoio espiritual, por isso essas formas todas para alavancar esse ser a valorizar a vida e não tentar colocar fim nela, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante que a pessoa hoje, não importa qual seja a situação que esteja passando, se é problema físico, emocional, mental, financeiro, né? Não importa qual seja o caminho, mas que essa pessoa saiba buscar um acolhimento, saiba buscar algum lugar que ela se sinta bem, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta acolhida e que ela possa então ter uma direção. A partir do momento que uma pessoa toma uma atitude dessa, Alexandre, ela já está começando a trazer esse olhar da valorização da vida, porque quando eu olho para mim, como eu me reconheço como um ser, um filho do universo, um filho de Deus, eu começo a trabalhar dentro de mim as causas emocionais que estão me atrapalhando no meu dia a dia. E se eu estou saindo para buscar um recurso, não importa de que forma seja, se seja dentro de um centro holístico, de uma religião, se seja dentro de uma igreja, não importa qual o caminho que a pessoa escolher, mas a partir do momento que ela resolve se olhar, ela já está valorizando a vida.
Sim, e olhar para dentro desse micro-universo que nós somos, cheios de possibilidades e com um passado tão grandioso, uma jornada que nós já vivemos tantas e tantas vezes, por muitos séculos, dentro das vidas sucessivas, né? A gente pensa, como eu vou dar cabo, como eu vou dar fim de tudo isso? Né? Esses arquivos existenciais, nós somos resultados de muitas experiências passadas e estamos preparando no presente o nosso futuro. Né? E isso vindo de uma inteligência tão suprema, né? Chame de Deus, chame do que quiser denominar, né? Dentro disso não tem como cortar abruptamente isso, né? Ela só vai se transformar de acordo com o direcionamento que a gente dá. Então, se a gente colocar a nossa energia na valorização dessa oportunidade bendita que estamos tendo, né, nós só teremos a ganhar com os momentos bons e com os não tão bons também. Esse é o grande desafio, é a gente olhar para o micro-universo, né? Porque senão a gente fica só olhando para fora e esquece de olhar para dentro. E dentro está a cura, está o restabelecimento de muitas coisas, né? Com certeza, né, Alexandre? Uma das coisas assim que eu gosto muito de valorizar no dia a dia é o processo da gratidão, né? Hoje as pessoas, elas se martirizam tanto, né? Elas se boicotam tanto que às vezes eu costumo brincar com as pessoas que eu faço terapias, né? Dentro de um trabalho realizado de coach, por exemplo, tu pode pedir para a pessoa ali para ela citar 10 coisas ruins que ela reconhece nela, né? Nossa, naquele momento a pessoa vai fazer uma lista rapidinho e ela pode às vezes até surpreender, fazer em vez de 10 uma lista de 20, né? Problemas que ela encontra nela. Agora, se tu pedir para essa pessoa dizer 5 qualidades que ela tem, ela vai ter muita dificuldade de escrever e até mesmo de acreditar naquilo que ela própria escreveu, né? Então, dentro desse contexto, quando a gente para de potencializar demais as coisas negativas que nós temos e valorizar mais as coisas positivas, a gente começa a encontrar um caminho certo, a gente começa a encontrar uma direção. Um dos exemplos que a gente pode trazer também no dia de hoje, dentro dessa área, né, tanto da holística quanto da espiritualidade no todo, é os casos de constelações, né? Hoje muitas pessoas têm problemas familiares, têm problemas, né, financeiros e outros tipos de problema exatamente pela falta de reconhecimento da valorização da vida e da gratidão. Às vezes a pessoa, ela tem um conflito imenso com o papai, com a mamãe, né, com alguém da família, e eu sempre digo, se essa pessoa, a partir do dia que ela foi concebida, a partir da reencarnação, a partir do nascimento dela, se ela passar a trabalhar a gratidão de papai e mamãe, ter trazido a oportunidade para ela de reencarnar, de estar aqui nessa existência, cumprindo o seu papel, mesmo que com dificuldade, a vida dela automaticamente começa a se transformar. A pessoa que não consegue olhar para o pai e para a mãe como uma forma de gratidão por aquele ser que me deu a vida, que me trouxe até aqui, ali já começa uma grande jornada psicológica e emocional. Por quê? Porque a pessoa, ela não reconhece a quem lhe deu a vida. Então, se eu não sou grata, se eu não reconheço a quem me deu a vida, como que eu mesmo possa valorizar a minha própria vida, se eu não tenho esse processo de gratidão? Então, muitas pessoas hoje estão correndo, buscando constelações familiares, porque querem trabalhar coisas lá do seu antepassado que elas acham que estão carregando dentro delas hoje. E isso não é uma ilusão, isso é uma realidade. Só que a gente não precisa olhar tão longe. Vamos olhar para esse nascimento aqui. Vamos começar a valorizar a vida, reconhecendo papai e mamãe por nos ter dado essa oportunidade de estar aqui. Sem dúvida. Então é uma oportunidade de cura não só com o nosso passado, né? Mas também a gente poder usar no presente, e por isso que o momento atual se chama presente. Ele é um presente, ele é uma dádiva para nós. Então, quando nós nos voltarmos para a natureza, nós vamos encontrar ao Pai, nós vamos encontrar a nós mesmos, nós vamos encontrar a nossa espiritualidade, o nosso ser integral. E aí leia-se natureza, tanto essa natureza que nos cerca, a externa, quanto a natureza interna,
né? Da capacidade de nós pensarmos, sentirmos, a nossa sensibilidade, tudo em torno da valorização, de tornar maior, de tornar melhor, de ter a importância devida a esse momento que estamos passando, né? Tu falaste em importância, né, Alexandre, e eu penso muito assim, o quanto as pessoas hoje sentem a necessidade de ser importante na família, de ser importante no trabalho, de ser importante nos lugares que ela convive. Mas eu acho que aquela pessoa que consegue olhar para dentro dela e saber e ter a certeza dentro dela quão ela é importante para Deus, ela vai conseguir perceber que a cada dia, quando ela acordar pela manhã, se ela abrir a janela, tem um lindo sol brilhando lá fora, presente de Deus, o ar que ela respira, presente de Deus, a natureza como um todo, presente de Deus, a água que nós tomamos, tudo é um presente do Criador, né? E mesmo que tu acorde naquele dia e não esteja aquele sol brilhando, mas tem aquela chuva maravilhosa, ela está provendo o alimento que tu necessita, porque os alimentos não crescem sem uma boa regação. E nós diariamente nós somos regados e alimentados pelo Criador, regado por esse ser infinito que nos abastece diariamente. Então isso por si só é motivo da gente valorizar a nossa vida. Sem dúvida, até porque nós estamos inseridos nela. Nós temos diversas formas de vida, né? Até para aquela pessoa que daqui a pouco não acredita numa inteligência superior, ela deve crer, se esforçar para crer na vida, pois ela está inserida nela, faz parte do contexto atual. Tudo que ela vive, pensa, sente, faz, está embebida dentro desta vida, né? Então, dentro disso, a importância da saúde mental, dos comportamentos, de todas as formas que a gente falou aqui, da comunicação, dos apoios médico, social, né? Das nossas práticas dentro do corpo físico, as práticas religiosas e espirituais, tudo está dentro do tempo presente, está inserido na vida. Independente de crença, de crer ou não em espiritualidade, ter uma religião em particular, né? Mas crer e acreditar na vida é o bem maior. Acho que isso é fundamental, né? Com certeza, e como tu mesmo disseste, né? Mesmo que a pessoa não acredita num ser supremo, num Deus ou algo assim, mas o fato só dela própria existir, já existe uma vida ali, né? E isso a ciência não precisa provar, a própria pessoa está testemunhando isso, né? Ela está ali dentro de um corpo, ela é um ser, ela tem vida, né? Então olhar para esse contexto como um todo, com essa valorização de que sabe que existe uma vida em movimento, por si só já é motivo de gratidão. Comentei contigo no início do programa que o tempo voa, né? Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, o assunto está bom, né? Poderíamos ficar muito tempo falando, mas é hora da gente dar o nosso encaminhamento final, então, ao programa e à temática de hoje. Tem essas tuas considerações finais, então, para hoje. Com certeza. Então, se tem algo muito especial que eu posso dedicar a você hoje que está nos assistindo, procure valorizar a vida mais no sentido positivo. Cargas, fardos, problemas, dificuldades, todos nós temos. Mas se tu colocares a gratidão no teu dia a dia, tenha certeza que parte dos teus fardos Deus carregará. Muito bem, minha amiga. E a você que nos assiste, nós agradecemos mais uma vez o seu apoio, a sua atenção e agradecemos também o apoio dos nossos patrocinadores. Busque ajuda, valorize a vida, pois ela é o maior dos nossos presentes no presente. Muito obrigado, até o próximo programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Tchau!